Na última semana foram divulgadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com a nota em mãos, os candidatos já podem pensar em qual universidade pública podem estudar. O que muita gente não sabe é que a nota é válida também para acesso a programas do governo federal. O Enem foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica. A partir de 2009, passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior. Respeitando a autonomia das universidades, a utilização dos resultados do Enem pode ocorrer como fase única de seleção ou combinado com seus processos seletivos próprios. Desde 2010, o IFRN vem utilizando as notas do Enem para ingresso nos cursos de nível superior. Para os cursos técnicos, a instituição ainda utiliza o processo seletivo próprio. Então nós temos 3 editais abertos para os candidatos que desejam ingressar no IFRN. Então nós temos os cursos técnicos na forma subsequente, na forma integrada e também na modalidade EJA. Apenas para os cursos de licenciatura e tecnologia que se utilizará a nota do Enem. Os resultados das provas do Enem foram divulgados no último dia 13 de janeiro. Só no Rio Grande do Norte foram mais de 205 mil alunos inscritos para a realização das provas. E nós fomos conferir com os estudantes se eles estão atentos a todas as possibilidades de utilização da nota. Mais ou menos, eu sei que você tem a possibilidade de entrar nas faculdades federais e algumas particulares. Eu sei que utiliza para o SISU, né, e também para o ProUni, que é para notas para faculdades particulares. E também algumas faculdades utilizam para aumentar a possibilidade de entrada. No momento não, só mesmo para ingressar em universidades, faculdades. Pelo que eu vi em vários sites da mídia, né, jornais, eu posso entrar no SISU também, dependendo da situação, no ProUni também, né? Posso aproveitar para o Ciências Sem Fronteiras e em alguns casos também, para quem é maior de 18 anos, ele pode pegar o certificado de conclusão do ensino médio, caso não tenha concluído e seja maior de idade, não é isso? A nota do Enem 2014 servirá para que os candidatos concorram a uma vaga em uma das 128 instituições públicas de ensino superior oferecidas através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. No IFRN, estão sendo ofertadas 652 vagas para ingresso no semestre 2015.1. O candidato deverá acessar o site do SISU, que é o sisu.mec.gov.br, e lá vai estar constando todas as informações, como o candidato deverá proceder para realizar a sua inscrição. Além do SISU, a nota do Enem é válida para inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni, para concorrer a bolsas de intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras e para universitários que querem financiar um curso superior por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Eu acho melhor do que o sistema do vestibular, né? Onde você deveria fazer várias provas para cada curso que você queria tentar, você deveria fazer várias provas. É bem melhor você fazer somente uma e escolher a que você quer tentar entrar. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é o objetivo de todo jovem que terminou o ensino médio e sonha em estudar no ensino superior. No ano de 2014, a prova discursiva do teste deu o que falar, já que foram mais de 500 mil redações com a nota 0. As cores azul, amarelo, rosa e branco são as tradicionais cores utilizadas nos cadernos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, houve cerca de 6 milhões de candidatos inscritos no exame, ou seja, 71% dos candidatos que se inscreveram compareceram aos locais de prova. Na prova do ano passado, 529.374 redações levaram nota 0. Em novembro de 2014, época em que o exame foi aplicado em todo o Brasil, muitos estudantes reclamaram nas redes sociais sobre o tema da redação, que abordou a publicidade infantil no Brasil. Já em 2013, o número de notas 0 nas redações foi 5 vezes menor que no ano de 2014, onde apenas 106.742 candidatos zeraram a redação. O maior motivo deve ter sido por fugir do tema, que era um tema abordado e fugiam para diversos temas, que eu vi vários amigos fazerem isso também.
E isso não só baixava a nota, como se falasse tanto em outro tema, podia até zerar, né? Como fizeram. Eu acho que é esse mesmo o principal motivo. O Enem ele é sempre uma caixinha de surpresas. E quando a gente acha que o assunto vai ser alguma coisa da atualidade, vem e acontece uma coisa dessas. Assim, a redação não foi nem difícil de você argumentar, de você falar sobre ela, mas aconteceu que muitos estudantes tiveram dúvidas. O tema foi... por exemplo, eu vinha no ônibus, aí eu disse, nossa, eu tirei 0 ou essa pessoa tirou 0. Porque ele estava falando que, em vez de falar sobre publicidade, é para dizer que as crianças eram para ser proibidas de participar de comerciais, entre outras coisas. Acho que foi isso mais o que aconteceu. Já este ano, 250 pessoas atingiram a nota 1000, que é a nota máxima da redação do Enem. Já no ano de 2013, 481 pessoas conseguiram alcançar a nota máxima, ou seja, a média das notas da redação caiu 9,7%. Para alguns alunos, o tema da redação não foi tão bem discutido em sala de aula ou abordado pela mídia, como o tema da prova de 2013, que foi a Lei Seca. Eu acho que foi falta de preparação dos alunos e foi um tema bem inesperado, que muita gente que eu conversei fugiu do tema, apesar de ter lá os 3 textos que eles dão para a gente se influenciar, e muita gente ainda fugiu do tema, mas estava meio complicado mesmo. Eu acho que também falta muito leitura, principalmente nos jovens hoje. A gente tem que ler bastante, não só para saber escrever, como saber interpretar o que está pedindo, né? Na questão da redação. Na entrevista de estúdio desta semana, nós vamos falar sobre o desempenho dos alunos no Enem 2014. E para falar sobre isso, nós convidamos a professora de Língua Portuguesa e Linguística do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, professora Elisa Lima. Tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao IFRN em Pauta. Muito obrigada. Professora, chamou muita atenção, após a divulgação dos resultados, das notas, principalmente da redação, a quantidade de alunos que tiraram a nota mínima. Zeraram a prova, foram mais de 500 mil alunos. E na outra ponta, apenas 250 alunos conseguiram a nota máxima, que é de 1000 pontos, né? Pela sua experiência e a sua opinião, o que explica toda essa discrepância nas notas? Na realidade, a questão do 0, né, tem muito a ver com o histórico do aluno. Na realidade, os alunos atualmente estão lendo muito pouco. E todo texto requer um conhecimento de mundo. E o aluno vai escrever e não tem esse conhecimento para passar para o texto. A prova do Enem é um conjunto de competências. Então não basta ele saber a estrutura e dominar a variante formal. Ele tem que ter conhecimento de mundo, elaborar um texto coerente, coeso. E isso é o que tem faltado muito nos textos dos alunos. Então a maior dificuldade hoje para os alunos na hora da produção de um texto é essa falta de leitura, a falta de conhecimento de mundo? Muito, muito. Por exemplo, muitos alunos deixam para aprender, entre aspas, produção de texto no último ano. Ninguém aprende a produzir um texto em um ano, porque a produção de texto ela é uma coisa que vem desde o ensino básico, desde o fundamental, no médio, e aí você vai aprendendo a produzir o texto. Não dá para aprender em um ano. E os alunos, muitos pensam que basta aprender a fórmula. Introdução, desenvolvimento e conclusão, que o Enem sempre pede um artigo de opinião, e aí esquece da parte principal do texto, que é o conteúdo, e a forma como articular esse conteúdo. Após a prova, muitos alunos chegaram a criticar o tema escolhido, publicidade infantil, no Brasil, e isso retrata muito essa questão do não conhecimento do tema. O tema... ele é essencial para o bom desempenho do aluno na hora da prova? Em relação ao tema, os alunos têm uma certa razão. Porque falar sobre publicidade infantil é mais fácil para quem é mais adulto, para um adulto que tem filhos, que sofre as consequências dessa publicidade. Um jovem, normalmente, não parou para pensar sobre isso, porque ele faz parte do mundo que é envolvido por essa publicidade, né? Então, realmente não era um tema muito fácil. E os que saíram melhor foram aqueles, provavelmente, os que tiraram nota máxima, que leem muito. Então, mesmo sem fazer parte do universo deles,
eles são capazes de escrever porque leem sobre o tema. O tema é fundamental. Porque se você não tem conhecimento sobre o tema, você pode até fazer um texto todo dentro do padrão, com introdução, desenvolvimento, conclusão, mas o seu texto não vai ter substância, né? Além da leitura, que já vimos que é determinante, é essencial, né, para um bom desempenho, sim, o que mais ajuda os alunos na hora da produção de uma redação e principalmente da redação do Enem? Bom, em primeiro lugar, o aluno ele não pode deixar pouco tempo para essa produção. Ele tem que deixar um tempo maior. Segundo, ele precisa fazer uma revisão do texto para ver se realmente muitas vezes o aluno, como ele começa pela introdução, ele faz uma introdução e depois desenvolve uma outra coisa. E ele não se dá conta disso, né? Então tem que fazer uma revisão. O título é uma coisa que deve ser colocado por último, porque às vezes você pensa num título e depois você não consegue escrever sobre aquele título. Então são cuidados, né, que depois de ter conhecimento, ter os conhecimentos necessários, que são os conhecimentos linguísticos, conhecimento de mundo, conhecimento do gênero textual que está escrevendo, porque isso também é muito importante, saber o público para o qual ele está escrevendo, que é uma banca, aí ele deve ter esses cuidados na hora de escrever. O peso maior nessa prova do Enem tem alguns tópicos que são levados em consideração na, sim, correção da prova, né? Conta mais a coerência do texto, a coesão do texto, a não fuga do tema, saber argumentar bem, ter dados fortes para o texto ou uma gramática bem... Na realidade, todas as competências têm o mesmo valor, vale 5. Então, a variante vale 5, a argumentação vale 5, a questão da articulação do texto vale 5 e aquilo que eles chamam a sugestão que ele dá no final para solucionar o problema também vale 5. Só que assim, quando o aluno não articula bem um texto, ele vai trazer, nessa não articulação, ele vai prejudicar o tema, certo? Então, uma coisa vai interferir na outra. E no caso, o mais importante mesmo é a articulação do texto e a boa argumentação, porque ele pode dominar a variante formal e se perder no texto. Então, ele vai somar 5 com 1, com 2, com 0 e a nota dele vai baixar, não é? Então, claro que o domínio linguístico é muito importante, mas não é decisivo. Na realidade, o aluno ele deve dominar as 5 competências que são avaliadas, né? Ele tem que ter esse domínio. Em geral, o aluno que argumenta bem domina a variante formal. Em geral, acontece isso, quando a gente avalia as redações. A dica principal para sair bem na redação é o quê? Ler muito, se informar bastante e dar muita importância à questão da relação entre as frases, entre os parágrafos. Isso é muito importante, certo? Obrigada, professora, pela participação. Eu conversei com a professora de Língua Portuguesa e Linguística do Instituto, professora Elisa Lima. Agora é com você, Laurence. Obrigado, Madeline. E nessa edição, a gente foi ouvir dos alunos o que eles esperam para o ano que está só começando. Espero melhorar os pontos fracos nas notas que eu vi no Enem e poder procurar algum projeto aqui dentro do IFRN, de projeto de inicialização profissional, para eu poder ter uma ideia do que eu vou querer seguir para a profissão. Obter o maior desempenho tanto na escola quanto também em casa, lendo outras coisas e obter o maior resultado possível. Consegui passar no Enem no final do ano para poder ingressar na boa universidade e terminar aqui no IF. E veja no próximo bloco, conheça o jornal produzido pelo campus São Paulo do Potengi e um passeio pela história do minério do Rio Grande do Norte. Até já! O IFRN em Pauta volta já, não sai daí!